Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso curso de calculadoras gráficas. Hoje nós vamos tentar responder essa pergunta: o que é uma calculadora gráfica? Para tentar responder essa pergunta, eu criei aqui um roteiro. Bom, a primeira diferença que nós vamos fazer é que uma calculadora gráfica não é uma calculadora científica. Ela faz tudo que uma calculadora científica e muito mais, como nós vamos ver. Bom, a primeira diferença que eu vejo, assim, que me deixou é que a calculadora gráfica trabalha com reais exatos, enquanto a maioria das calculadoras científicas trabalha somente com reais aproximados. O que significa isso? Vamos dar aqui um exemplo prático. Então, se você calcular numa calculadora científica seno de 60, ela vai dar como resposta 0,86. Essa aqui é a resposta que nós vamos obter. Na calculadora, além dessa resposta, seno de 60, nós temos a resposta exata, um real exato, que eu posso alternar. Então, além do real aproximado, que é essa aqui, que todas as calculadoras dá, ela me dá essa resposta exata, que é a resposta que é encontrada nos livros. Então, essa aqui é a primeira. Então, vamos dar vários exemplos a gente poderia dar de como ela, se eu dividir 1 dividido por raiz de 3, nós vamos ter como resposta, olha a resposta que ele me dá. Claro, se eu precisar do real aproximado, esse aqui é o real exato. Ele fez, olha, observa que eu entrei com 1 raiz de 3 e ele fez a racionalização. Ele também vai me dar essa resposta, 0,57, que é a resposta que me daria uma calculadora científica. Então essa é uma grande vantagem. Então as respostas vai ser muito próximo daquelas respostas apresentadas nos livros da matemática escolar, da matemática básica, da matemática do ensino médio, do ensino fundamental e médio. Bom, a outra grande vantagem é o seguinte: a entrada dos argumentos da calculadora gráfica é muito similar ao formato que é encontrado nos livros. Muito similar. Então, se você pegar aqui, vamos fazer aqui uma continha aqui. Vamos lá, mas veja que a forma como eu entrei com essa expressão é muito similar à forma como é encontrada nos livros. E também a resposta aqui eu tenho uma resposta decimal, mas eu posso ter a resposta fracionária, eu posso ter a resposta em forma de número misto, e também eu posso ainda alternar para sexagenal. Então a forma de entrada é muito similar ao que se encontra nos livros, e a forma de saída também é muito parecida com o que eu encontro nos livros. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o CAS, que é o Computation Algebra System, o sistema de álgebra computacional. Esse sistema, para mim, é o grande diferencial da calculadora gráfica. É o grande diferencial, ele está aqui. Porque é com ele que eu manipulo eu pego a álgebra e dou um tratamento computacional para ela. Então aqui, tudo que nós pensarmos de álgebra, tanto da matemática básica como a matemática superior, você pode colocar aqui. Então ela vai resolver uma equação, ela vai resolver um sistema, ela vai fatorar uma expressão, ela vai fatorar um número, ela vai fazer aqueles trabalhos com
com raízes, com expressões que tenham raízes, que tenham logaritmo. Tudo aqui você vai resolver. Eu lembro, eu até me lembro até hoje, eu fiz essa expansão aqui do cubo de uma soma. Quando eu li no manual e eu fiz o cubo da soma, veja, ele vai simplificar, ele vai simplificar isso aqui. Se eu entrar com isso aqui e pedir para fatorar, ele vai me dar essa resposta. Então aqui esse sistema de álgebra é assim, é fantástico, é um sistema muito poderoso em que nós vamos poder resolver aqui, ter a resposta de todos os assuntos que nós trabalhamos. Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, nós temos se ela resolve, vou colocar aqui, ó, resolve qualquer equação, qualquer sistema de equação, seja ele linear ou não, sistema quadrático, um sistema irracional, ele vai resolver. Então isso é o sistema. Ele vai trabalhar com matrizes, com módulo, com logarítmico, exponencial, que mais? Matrizes, determinantes. Ele vai calcular tudo, um sistema, números complexos, operações com números complexos, todas aquelas operações. Isso nós vamos ter aqui no sistema, nesse sistema de álgebra computacional. Nós vamos trabalhar com isso. É um sistema muito poderoso, muito poderoso. Vamos seguir. Aqui nós temos uns aplicativos personalizados para resolver algumas situações. Então, para resolver algumas situações, então ele tem aqui uns aplicativos. São vários aplicativos, vocês podem ver aqui, vários aplicativos. Aqui para trabalhar com função, para trabalhar com geometria, nós temos um aplicativo muito similar ao GeoGebra. Folha de cálculo muito similar ao Excel. Nós temos esse aqui, esse aplicativo é muito interessante. Você entra na janela simbólica, você entra com uma equação, uma fórmula, e quando você vem na janela numérica, o que ele fez? Ele criou, vocês observam que aqui é a fórmula do juro simples, né? Eu só não posso usar o i, que o i é uma variável reservada para números complexos. Então aqui é o capital, o t é o de taxa e o n do tempo. Quando eu venho aqui, o que ele fez? Ele criou campos para cada uma dessas variáveis, em que eu posso entrar com 3, eu tenho 4 variáveis, eu entro com 3 valores e ele me responde o terceiro. Então aqui se eu entrei com 100, 6 e 8 e vim aqui pedir para ele resolver, ele vai me resolver, dá 48 esse juro. Mas se eu colocar, por exemplo, vamos dizer que eu coloque aqui no lugar desse 48, coloque outro valor aqui, 50, coloque aqui 7, coloque 20 aqui, e queira saber quanto que vai dar o capital. Qual é o capital que vai dar 50 de juros? Então, pedir para ele resolver. Então ele vai aqui, esse aqui é o capital, 29,7, é o capital que com uma taxa de 7% ao mês, em 24 meses vai gerar R$50 de lucro. Então isso aqui é um aplicativo muito útil para nós que podemos resolver. A gente vai trabalhar, mexer. Então tem vários aqui para trabalhar com estatística, para trabalhar com trigonometria, matemática financeira, tá? Paramétricas, vários aplicativos. Nós temos também uma caixa de ferramentas em que nós, essa caixa de ferramentas, que é essa aqui, para nós trabalharmos com alguns comandos aqui. Então nós temos comandos para trabalhar com números, com aritmética, com trigonometria, com probabilidade, com matrizes. Aqui
álgebra, para trabalhar com álgebra, simplificar, fatorar vários comandos aqui de cálculo, né? Diferencial, integral, limite, séries. Esse comando resolve aqui, que como eu já falei anteriormente, resolve qualquer equação, um sistema de equações. Eu costumo até dizer, se resolve uma equação diferencial, imagina essas equações que aparecem nos livros. Se resolve uma equação diferencial ordinária, imagina esses probleminhas que aparecem nos livros de ensino médio. Então aqui vai resolver tudo. Nós vamos ter um computador na mão para resolver, para montar uma prova, para dar uma resposta para um aluno mais exato. Então nessa caixa de ferramenta aqui nós temos os aplicativos aqui para resolver, os comandos aqui para resolver a maioria das situações. E o que não der para resolver, nós temos o ambiente de programação. O que a calculadora não der conta de resolver, o que ela não tiver um aplicativo para ela tem um ambiente de programação em que você pode criar pequenos problemas para resolver situações bem específicas. Então esses programas são bem simples de serem feitos. A linguagem de programação, os comandos são bem simples de usar, bem intuitivo. A vantagem é que você, aprendendo a construir esses programas, quando você vai para outra linguagem, para outro ambiente de programação, como MATLAB, C++, você vai ver que é muito semelhante. Então é uma ótima introdução à programação. Então aqui eu tenho um programa aqui para calcular a área do triângulo. Eu vou mandar executar. Ele abre na verdade é uma suíte de programas, né? Área do triângulo, eu tenho aqui que tipo de dados eu tenho. Se eu tenho a base e altura, eu venho aqui no programa 1. Se eu tenho os lados do triângulo, 2. Se eu tenho dois lados e um ângulo, aqui o programa é 3. O 4 se eu tenho as coordenadas dos vértices. E o 5 se for um triângulo isósceles, então eu vou entrar somente com um lado. Então vamos testar aqui, ó. Vamos pegar esse 2 aqui. Lados, ele já abre dados, né? São 3 lados, então para mim entrar. Então vamos entrar aqui. 4, 5 e 6. Ele vai calcular a área com esse triângulo. Aqui dá uma resposta. Nós temos uma resposta. Se a gente sair do programa, ele dá essa resposta melhor. Então, o triângulo de lados 4, 5 e 6, a resposta é 15 raiz de 7 sobre 4. Se eu precisar desse valor, eu dou 2 cliques aqui, ele vai calcular essa resposta. Então veja que para várias situações, então eu posso criar esses triângulos. Não tem nenhuma na caixa de ferramentas aqui, nós não temos nenhum aplicativo falando de triângulos. Então é criar isso aí, esse programa. Nós vamos aprender isso nesse nosso curso. A calculadora também conta com um sistema de variáveis para você guardar, armazenar determinados objetos, determinados resultados que você quer. Então é um sistema muito, muito interessante. Nós temos aqui onde tem as principais variáveis. Então se você tem um número real, então você tem essas variáveis aqui em que você pode armazenar esses números reais. Se for números complexos, você tem aqui. Se for uma lista, que nós vamos falar dela futuramente, nós temos essas variáveis, matrizes, essas variáveis. Então como é que funciona esse sistema de matriz? Então vamos supor que você tenha uma matriz. Vamos aqui escrever uma matriz aqui, ó. Eu venho aqui, vamos escrever uma matriz 3×3. Vamos colocar aqui 1, 4, 1 dividido por 3. Vamos colocar um 3, 2 quintos,
Vamos colocar um 0.4, vamos colocar um 3 negativo, vamos colocar um 0 e aqui é 1.2. Então veja, nós temos essa matriz aqui, aqui os resultados estão em decimal, mas eu posso obter aqui os números em forma de fração. Então eu tenho, aqui já começa que eu tenho as duas opções. Então eu quero guardar isso aqui numa variável. Então eu venho guardar, ele vai pegar a última resposta e vai guardar. Eu vou escolher a matriz. Para guardar a matriz eu tenho essas variáveis. Vamos colocar na M1. Então aqui eu tenho M1, guardou essa matriz. Eu vou apagar aqui. Então toda vez que eu precisar da matriz M1, basta digitar M1, a matriz está lá. Qual é o melhor dessa? Então se eu quiser 3 vezes a matriz M1, em vez de eu escrever 3 vezes a matriz, eu basta escrever 3 vezes M1. Ele vai pegar essa matriz aqui, ó, multiplicar por 3. Então se eu quiser o determinante, então qualquer operação que eu faria com a matriz, eu faço com a variável na qual aquela matriz está guardada, está armazenada. Então isso é muito interessante, olha. Então aqui eu tenho na caixa de ferramentas, ferramenta de matriz, eu posso transpor. Então, se eu quiser transpor M1, eu venho aqui, M1, ó, ele fez a transposta de M1 aqui. O que era linha virou coluna, né? Tem a opção de dar a resposta também em forma de, se eu quiser o determinante de M1, eu venho aqui o determinante de M1. Eu também posso fazer isso com a matriz. Eu posso pegar determinante no lugar, ó, vou dar 2 cliques aqui, eu posso escrever a matriz. Vamos escrever aqui então vamos apagar aqui e podemos colocar a própria matriz. Mas veja que no sistema de variável é muito mais interessante você então esse sistema de variável ele serve para vários objetos matemáticos que você esteja trabalhando. Uma função, uma equação, uma expressão, um resultado, uma exponencial, um logaritmo, qualquer coisa que você quiser guardar, você pode ir guardando e para utilizar em uma operação. Então tá, nós estamos aqui finalizando esse vídeo introdutório. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais específico. Isso aqui é uma passada rápida. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais.